União de Facto. Sejam bem-vindos a mais um podcast, União de Facto, um podcast da Sábado sobre a União Europeia. O meu nome é Catarina Caria e eu sou a vossa host todas as semanas aqui, diretamente do Parlamento Europeu, para falarmos de Europa. Estamos a menos de um mês para as eleições europeias, de 6 a 9 de junho, e este é um ano verdadeiramente decisivo para a democracia. E por isso eu tenho comigo aqui dois convidados que vão falar sobre o estado de saúde da democracia no velho continente e que terão certamente resposta para as minhas questões. Começo por apresentar João Albuquerque, eurodeputado pelo grupo SND nos últimos 2 anos. Olá, Catarina. Olá, João, muito obrigada. O João é natural do Barreiro, distrito de Setúbal, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Nova, que também é a minha casa. Assim parece. E mestre em História, Defesa e Relações Internacionais pelo ISCTE. Estiveste há pouco na tua última semana de plenário e também ao longo deste ano, pelos corredores do Parlamento, passaram-te muitas pastas, desde o cartão europeu de pessoas com deficiência, os microplásticos, o ano europeu das competências, até mesmo a regulação sobre os químicos. Portanto, aqui muito trabalho, mas já lá vamos. Também gostava que fizesse um balanço destes anos aqui no Parlamento. E o meu segundo convidado é Ricardo Borges de Castro. O Ricardo é analista de assuntos europeus e globais, gosta de pensar e preparar o futuro. Gosto muito desta nota. É doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Oxford e depois de crescer e trabalhar em Portugal, já viveu nos Estados Unidos, em Inglaterra e até na Turquia. Em 2011 decidiste que Bruxelas é casa e, entretanto, tens vindo a colecionar experiências profissionais na Universidade, no Parlamento e Governo portugueses, na Comissão Europeia e em think tanks, até mesmo, mais recentemente, no European Policy Center. Exato. E hoje és independente, cronista na Sábado e visiting scholar no College of Europe. Portanto, muito obrigada aos dois. Olá, João. Olá, muito prazer, Ricardo. Obrigada por aceitarem este convite e eu começo precisamente por ti, Ricardo. Portanto, nós vivemos naquilo que Samuel Huntington descreve como uma terceira vaga de democratização e que começa, aliás, com a nossa Revolução dos Cravos, 25 de Abril, há 5 décadas. Mas nos últimos anos, aquilo que temos vindo a assistir é realmente uma deterioração da democracia a nível global. E, portanto, eu começo com uma questão que daria pano para mangas e para um inteiro episódio de podcast, mas peço-te que sejas sucinto e como ponto de partida, como é que analisas, o estado da nossa democracia na Europa e se ainda faz sentido dizer que a Europa é um oásis democrático, como escreves para a Sábado? Eu penso que, se nós vimos genericamente e olharmos para a Europa no seu conjunto e se compararmos totalmente com outras partes do mundo, sim, eu acho que podermos usar essa expressão de um oásis. O oásis é uma coisa bonita que nós ambicionamos ou que, quando se está no deserto, encontra-se o oásis e normalmente é um sinal positivo em relação àquilo que pode ser o deserto da democracia em outras partes do mundo. Mas eu penso que, como dizias em relação ao Samuel Huntington, aquilo que nós estamos a viver agora neste momento é aquilo que ele também já tinha identificado em outras vagas de democratização, é precisamente um reverso dessa vaga de democratização, pelo menos há 18 anos. Todos os institutos, todas as organizações que estudam a democracia dizem que a democracia desde 2005 está em regressão, democracia e liberdades. Eu diria que, apesar de tudo, a Europa continua a ser um oásis, para usar essa expressão, mas claro, nós também se olharmos depois especificamente para países dentro da União Europeia, como por exemplo a Hungria, como por exemplo a Polónia neste momento está num processo já diferente com a eleição do Donald Tusk, mas também vamos olhar agora para a Eslováquia. Enfim, eu acho que nós também se olharmos para o conjunto, nenhuma democracia é perfeita e na Europa muito menos. Mas eu acho que se nós olharmos para outras partes do mundo, a situação é tão mais desoladora do que aquilo que se passa na Europa, o que não quer dizer que nós devamos agora achar que está tudo feito e está tudo resolvido, sim. Não é? Portanto, eu acho que, mas eu diria que apesar de tudo, o balanço que faço é um balanço positivo quando falamos na Europa, especialmente na Europa Ocidental. Certo. Nós temos agora também a questão da Geórgia, que é bastante preocupante, é um dos países candidatos à adesão da União Europeia e, portanto, como é que tu vês este alargamento, tendo em conta estes países que não
que não cumprem com os requisitos democráticos necessários. Lá está, eu acho que a perspectiva do alargamento, ou essa perspectiva europeia, o que dá é precisamente a oportunidade desses países também de se reformarem e de certa forma, adquirirem aquilo que nós podemos dizer são padrões europeus, mas são padrões universais de democracia, de liberdade. Certo. É esta a oportunidade que este projeto dá. Se nós olharmos para Portugal também, Portugal teve a sua transição, primeiro para a democracia e depois a consolidação democrática, mas foi, de facto, verdadeiramente, na minha perspectiva, desde a adesão à União Europeia, na altura às comunidades europeias, Portugal consolidou ainda mais a sua democracia. Portanto, eu acho que este é, obviamente, aquilo que nós temos visto nas últimas semanas na Geórgia é muito negativo, ainda principalmente porque a mensagem que dá, que transparece para a Europa, é que o governo da Geórgia eventualmente não está tão interessado neste caminho europeu, mas a sua população parece estar. Portanto, eu acho que há aqui assim, e lá está, esse é também um dos aspectos positivos que estas entidades que estudam democracia, como a Fundação Bertelsmann na Alemanha, o que diz é que também vê um sinal positivo, que há muito mais protesto. As pessoas também estão na rua a protestar contra governos autoritários e contra governos que querem impor leis ou medidas que as populações não querem. E, portanto, eu acho que nesse aspecto, e eu acho que o exemplo português, não é, daquele belo discurso que fez o Rui Tavares na Assembleia da República, não é, que foi a mais bela revolução talvez até mundial na contemporaneidade. Portanto, eu acho que é um bom exemplo, porque Portugal fez essas transformações todas também e foi por estar na União Europeia, na minha perspectiva, que consolidou ainda mais a sua democracia, porque democracia não é só eleições. Certo, sim. Não, eu concordo. E eu acho que neste ponto eu gostava já de pegar numa entidade, não é uma entidade, mas bom, um agente que funciona muito como watchdog da democracia e que garante precisamente não só a reestruturação, a autocorreção das democracias, mas também o próprio progresso, e que é precisamente a imprensa. E pegando aqui, vir-me para ti, João, porque realmente acompanhaste, portanto, o European Media Freedom Act e, portanto, como é que vês a liberdade de imprensa como crucial neste processo de garantir a democracia e a saúde da democracia na Europa e depois também, obviamente, o papel do Parlamento Europeu em instrumentalizá-lo? Sim, eu se calhar, se me permites, começava pelo último ponto que o Ricardo referiu, que é precisamente a democracia não é só os seus aspectos formais, e não são só os seus aspectos formais, em particular a existência de eleições. E aquilo que nós temos visto, de um modo mais generalizado, é que há vários sinais, vários indicadores que são sempre precursores de ameaças à qualidade e à saúde das nossas democracias. E, infelizmente, os ataques à liberdade de imprensa estão sempre na gênese de qualquer movimento que depois derive em mais autoritarismo ou menos democracia, como nós quisermos ver, dependendo do prisma por onde olharmos. Aconteceu assim na Hungria, com várias leis que limitaram a liberdade de imprensa, de concentração de financiamento dos órgãos de comunicação social em apenas fundos húngaros, etc. E, portanto, que depois daí tiveram as suas variantes e que acabaram por enfraquecer a saúde democrática. Mas eu acho que nós temos que olhar para isto também de outra perspectiva. Tu referias, e bem, a questão do alargamento. Nós, hoje em dia, temos vários problemas com países da União Europeia que, eu diria, se nós fôssemos avaliar à lupa minuciosamente todos os critérios que fazem desses países democracias formais no seu sentido pleno, algumas delas já não cumpririam. A Hungria, eu temo que a Eslováquia esteja rapidamente a entrar nesse clube e, portanto, estaremos com mais um problema em mãos, mas nós temos recentemente aspectos que, para mim, do ponto de vista do respeito democrático e de alguns dos pilares fundamentais do Estado de Direito, estão a ser postos em causa, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Falavas da Geórgia, muito bem, como países que são candidatos que têm problemas. A Sérvia teve fortes indícios de fraude eleitoral muito recentemente e, portanto, também sítios onde as eleições são postas em causa. Mas aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, por exemplo, neste momento, na Universidade de Colômbia, com a proibição de protestos absolutamente normais, pacíficos em contexto democrático, como aconteceu na Alemanha com supressão de manifestações relacionadas com o direito à autodeterminação de um Estado e de um povo, em particular da Palestina, para mim são indícios preocupantes de uma má convivência e de um mau respeito por aquilo que é um princípio basilar, que é o direito ao protesto, que as populações... Democracia participativa, não é? Da democracia participativa, e que é um direito fundamental de qualquer democracia, que é as pessoas não só
protestarem nas ruas com os governos, mas de, eventualmente, até os derrubarem. A democracia não é só a capacidade de nós elegermos, é, acima de tudo, a capacidade de nós mandarmos embora quem nós queremos que esteja no poder. E, portanto, esta dimensão, para mim, é particularmente preocupante e, efetivamente, fazendo a ponto com aquilo que tu dizias da liberdade de imprensa, são sinais muito preocupantes que o Media Freedom Act tenta dar resposta, não sei se consegue na sua totalidade, mas que é pelo menos um passo em frente para dar um sinal de que a liberdade de imprensa, como quarto poder, como um dos pilares fundamentais do Estado de Direito democrático, tem que ser preservada e garantida para bem das saúdes das nossas democracias. Certo, então, mas tu fazes aqui um balanço um pouco mais positivo, mais negativo, aliás, daquilo que tem sido a evolução da democracia na Europa. Eu acho que, infelizmente, não sou só eu. Eu acho que eu concordo inteiramente com aquilo que o Ricardo dizia, que nós, efetivamente, a União Europeia continua a ser um oásis. Se nós olharmos para o panorama global, para o Médio Oriente, para a China, para o Oriente mais longínquo, obviamente que não há comparação possível. Portanto, a solidez das nossas democracias e o respeito pelos direitos individuais e fundamentais encontram na Europa um lugar como não encontram em mais em nenhuma outra latitude do mundo. No entanto, há sinais que são, no meu entender, preocupantes, não só naqueles que já são membros, como naqueles que querem vir a ser membros. Isto é aplicável à Geórgia, à Sérvia, a própria Ucrânia terá um caminho muito significativo para percorrer no que diz respeito à consolidação das regras do Estado de Direito, da própria saúde da democracia, do respeito dos partidos políticos, de eliminar aquilo que é uma corrupção vista como generalizada e ainda muito presente na sociedade ucraniana. Portanto, há sinais que são absolutamente preocupantes e que eu acho que a União Europeia tem que estar atenta. E acrescentava a isto, se ainda me permites, sim. um outro sinal que eu acho que é, ou melhor, eu não sei se decorre de ou se é causa de, ainda não consegui chegar a essa conclusão, mas o facto de nós estarmos a olhar para um aumento muito significativo dos partidos de extrema-direita, muitos deles depois responsáveis, porque são eles os veículos da consolidação destes regimes mais autoritários ou destas derivas mais autoritárias dentro das nossas democracias. Ainda há pouco tempo tivemos uma manifestação absolutamente arrepiante na Itália, fascista. Tínhamos tido já em Roma a exaltação de fascistas que morreram e, portanto, a exaltação da memória desses fascistas que morreram, com saudações romanas em plenas ruas das cidades italianas. São sinais muito preocupantes que podem pôr em causa, mais do que o projeto europeu, a forma como o projeto europeu fez aquilo que o Ricardo dizia bem, a consolidação das democracias na Europa. E isso também parte muito do medo que é generalizado pelos europeus, não só, obviamente, começando por uma questão básica de segurança e defesa. E eu aqui gostava de pegar num ponto muito importante que trouxeste sobre a Ucrânia, porque eu acho que é muito importante falarmos de democracia e também termos em consideração esta integração que terá de ser feita da Ucrânia. A Ucrânia é uma das tuas bandeiras e, portanto, o que é que tens a dizer sobre isso? Estou de acordo com aquilo que estava a dizer o João. A Freedom House, todos os países que são candidatos à União Europeia são todos democracias imperfeitas. Ou seja, a Ucrânia, precisa mais num estado de guerra em que está, não é? De uma guerra de agressão que se está a defender, mas era uma democracia imperfeita e que continua a ser imperfeita e que é o processo, de certa forma, o processo tem dois aspectos muito importantes, que é não só o processo de adesão, ou abrir-se este caminho, tem criado um elan também de reformas dentro do país e tem dado, que isto é um aspecto muito importante na Ucrânia, tem dado um papel fundamental à sociedade civil. A sociedade civil tem um papel fundamental na Ucrânia, até como estavas a usar esta expressão do watchdog, como watchdog até do governo. Até porque, cada vez mais, e à medida que o tempo passa, o espaço político na Ucrânia também começa a ser premiado por mais divergências e por diferentes perspectivas. Acho que, quer dizer, há um grande consenso em relação àquilo que a Ucrânia tem que fazer ainda, mas, claro, começa a haver já mais debate político interno e começa a haver, e a própria sociedade civil, como eu estava a dizer, são muito, quer dizer, estão sempre a tentar ver aquilo que está o governo a fazer e a perceber se está ou não a ir no caminho que é preciso ir. Ora bem, dito isto, é muito difícil num país que está em guerra e que se está a defender de uma agressão, por exemplo, organizar eleições, fazer uma quantidade de reformas que são fundamentais, mas eu ainda assim diria
que é extraordinário aquilo que os ucranianos conseguem fazer naquele Estado. Certo, Não é? uma Naquelas resiliência condições. enorme. A minha questão, se me permites, era mais sobre a legitimidade que a própria União hoje em dia tem Sim. de impor esse tipo de reformas quando no seu interior está já um pouco ferida de morte. Enfim, não diria que tem danos irremediáveis, não tem. Sim. Obviamente as eleições podem mudar e o próprio regime de Orbán está agora a sentir pela primeira vez um momento de pressão e de tensão real que podem pôr em causa o seu apoio popular. Mas eu falava mais dessa legitimidade que a União, tendo estes problemas internos dentro da sua própria casa, tem para se continuar a ser esse farol de consolidação democrática como foi no passado até aqui. E o reverso do problema é precisamente alguns dizerem olhem para a Hungria, olhem para a Polónia, querem ter cá outros dentro. Não é? Portanto, este também seria este problema que é, que de certa forma, para aquilo... Seja, ser utilizado como travão para a entrada desses países. Exato. E, portanto, eu acho que aqui tudo isto tem que ser visto. Por isso é que eu acho também estes debates, e eu acho que os debates têm que ser... Eu acho que o que é importante é que nós preservarmos um espaço onde as pessoas possam protestar, possam debater e possam ter perspectivas diferentes. Acho que é fundamental que se crie estes espaços seguros para isto poder acontecer nas nossas democracias, mas também ter eu acho que ter esse discurso de honestidade com os ucranianos que eu penso que os europeus têm tido, dizer sim senhor, isto é para avançar, mas há reformas a fazer e há coisas que têm necessariamente que mudar na forma como a democracia ucraniana se organiza. E, naturalmente, nós também temos que olhar para dentro. Quer dizer, nenhum país, se nós formos ver, como estavas a dizer, se formos ver à lupa aquilo que se passa em cada um dos nossos países, vamos seguramente encontrar coisas, isto se calhar aqui não está assim tão bem, se calhar podia haver aqui um bocado de melhoras. Mas eu acho que isso é o processo natural das coisas. A realidade, a política, que sabes disso melhor do que eu, é messy, quer dizer, é complicada, tem momentos mais fáceis e outros difíceis e, portanto, eu penso que, apesar de tudo, eu acho que a diferença grande que nós temos agora, celebramos há 2 semanas o alargamento Big Bang, não é? O 20º aniversário do alargamento para os 10 países, que, de certa forma, reunificou a União Europeia. Mas eu penso que isso foi também um elemento transformador para esses países. Eu diria, quer dizer, tanto a Polónia como a Hungria como outros, como é que estariam se não estivessem dentro da União Europeia? Em que situação é que estariam? Obviamente, ninguém pode provar, dizer como é que está, porque é um contrafatual, não é? Mas, enfim, eu pergunto-me como é que estariam se não estivessem dentro da União Europeia. E agora pergunto-vos como é que realmente asseguramos, na antecâmara das eleições europeias, como é, obviamente, um assunto que tem que estar na mesa, como é que nós asseguramos o futuro democrático do projeto europeu? Obviamente, assim, eu não vos peço que deem uma bala de prata, obviamente, mas gostava de perceber que ideias é que têm ou que ideias gostavam de ver debatidas nestas próximas semanas? Portanto, começo por ti, João. Haverá certamente muita coisa a fazer neste capítulo e não há dúvidas de que, se nós olharmos sobretudo para as projeções que já conhecemos da composição do próprio Parlamento Europeu, se a União Europeia não olhar para o seu interior e para a solidez das suas instituições, poderá passar um mau momento. Os próximos 5 anos não vão ser fáceis, sobretudo se mantiverem as intenções de avançar com o alargamento, como eu acho que deve acontecer. Esse alargamento tem que ser acompanhado necessariamente por uma reforma institucional que implicará uma abertura dos tratados. Eu não vejo, pelo menos, outra forma de o fazer, não é uma questão de ser, não há alternativa, mas eu acho que toda a gente reconhece que a União Europeia, como existe neste momento, já tem problemas de funcionamento, tem dificuldades na sua engrenagem, ter que se pedir a Viktor Orbán que saia da sala para se poder fazer uma votação fundamental para a aprovação de sanções, é um indício muito claro de que há problemas no funcionamento que derivam do seu quadro institucional. Eu não estou a apontar aqui soluções, estou a dizer que, no meu entender, para se fazer este alargamento que é desejável, de consolidação do poder geopolítico e de avanço da consolidação do poder geopolítico europeu, ele tem que ser acompanhado de reformas institucionais. Como há muitas soluções, eu falo numa que para mim é muito cara, fazendo jus ao António Guterres e à sua paixão pela educação, de que eu partilho inteiramente. Eu diria que a educação é fundamental e central. Eu acho que nós temos que fazer um debate nas nossas sociedades ocidentais, europeias, de qual é que é o papel da cidadania nos currículos educativos. Eu não tenho a menor dúvida de que
a democracia está sob ameaça até do ponto de vista do reconhecimento que as pessoas fazem dela. E falando com muitos jovens nas escolas, tenho percorrido o país de norte a sul, e aquilo que tenho encontrado quando se sai da bolha é uma realidade completamente diferente de um conjunto de uma geração que dá por adquiridos um conjunto de fatores, ou melhor, que nós achávamos que dava por adquirido e que não dá. Exatamente. Temas como a pena de morte, temas como o próprio Estado Social, os respeitos pelos direitos individuais, etc. Todas essas questões não estão claras na cabeça de muita gente desta geração, e são conceitos que importa recuperar. E eu acho mesmo, é uma convicção inabalável de que o currículo educativo tem que andar à volta da cidadania e não a cidadania ser um acessório dos currículos educativos. Toda a parte do conhecimento científico é fundamental na escola, mas tem que estar sobre a égide da democracia e da cidadania. Senão, nós não vamos ter pessoas capazes de irem para a rua protestar e lutar por aquilo que nos custou tanto a ganhar há 50 anos. E nós não podemos perder essa conquista que, como o Ricardo referia, em referência ao Rui Tavares, a mais bela revolução do século XX, que é de facto aquela que nós tivemos em 74. E vai de encontro também àquilo que disseste na tua última sessão em plenário, utilizando uma frase de José Mário Branco, de que abril é um lindo sonho para viver quando toda a gente assim quiser, e nós temos que querer, a União Europeia tem que querer. Portanto, educação aqui do teu lado. E Ricardo? Eu diria, eu estou de acordo, eu acho que a questão é que nós nascemos ou crescemos, e eu cresci, eu não estávamos na União Europeia quando eu nasci, mas fui-me habituando à ideia da União Europeia, mas há de facto muita falta de literacia europeia. Portanto, uma das coisas que eu gostava, por exemplo, nas eleições agora ao Parlamento Europeu, é que se discutisse pelo menos 50% das discussões fossem sobre a Europa e sobre a importância que a instituição, ou que as instituições, por exemplo, que esta Casa tem em relação àquilo que são as políticas nacionais e como é que a coisa... Não é para ter um debate sobre a minúcia das coisas, não é isso que eu acho que é importante. Eu acho que o segundo, eu acho que eu estou aqui já há 13 anos em Bruxelas e há sempre esta obsessão com o cidadão. Que eu acho que é muito importante, eu acho que a opção com o cidadão é muito importante, mas há uma tentativa das instituições em interpretarem aquilo que o cidadão quer. Eu acho que aquilo que é preciso fazer é ter resultados. Mesmo quando até tem aquilo que o cidadão quer de voz direta, como foi a Conferência do Futuro da Europa, por exemplo, em que as conclusões... foram postas de lado, mas esses são aqueles fenómenos de democracia participativa onde se perde uma oportunidade. Exatamente. Dá-se a hipótese aos cidadãos de poder participar e depois, isto é muito interessante, mas isto agora põe-se aqui de lado. Isso, eu acho que nós temos que ter motivação de participar. Acho que temos de ter cuidado com isso. Eu acho que é a União Europeia ter... Primeiro, eu acho que hoje em dia nós estamos, apesar de estarmos confrontados com crises muito profundas, para mim, na minha perspectiva, quando olho, não vejo que haja um sentido estratégico para a União Europeia. União Europeia, para quê? Se isto serve para quê? O que é que estamos a tentar atingir neste mundo que é muito mais complicado para nós todos? O que é que estamos aqui a fazer? Ao que vamos e ao que vimos aqui fazer. Mas depois é também ter resultados. Eu acho que este ponto que o João estava a fazer, por exemplo, do crescimento dos partidos de extrema-direita ou da direita radical e também dos extremos, da fragmentação política, eu acho que isto também resulta de uma incapacidade dos partidos tradicionais, como aquele que eu me identifico mais em Portugal, que é o PSD. Também vejo que há um falhanço dos partidos tradicionais, quer dizer, do centro-esquerda e centro-direita na Europa, que não têm conseguido resolver os problemas das pessoas. Podemos encontrar variedíssimas razões porque é que isso está a acontecer. Mas estes partidos também crescem por alguma razão. Claro. E, portanto, eu acho que há aqui também uma necessidade de nós olharmos para nós próprios e de nos olharmos também ao espelho e ver onde é que nós também falhamos. Porque eu acho que esse aspecto é importante. Também acho que um discurso de honestidade connosco próprios e de liderança com os cidadãos. Em relação ao ponto da Ucrânia, eu acho que esta história da Hungria e da unanimidade e das reformas que vão ser precisas fazer, aqui a questão, para mim, também tem muito a ver com o Sr. Orbán achar que a soberania do país dele é mais importante que a soberania dos demais 26. Não é. Porque, na verdade, aquilo que se passa é que o problema não é o problema da regra da unanimidade. O problema é que há um Estado-membro que abusa, ou há um governo do Estado-membro que abusa esta regra. E, portanto, eu acho que, por exemplo, acho que este debate vai ser um debate muito difícil e eu acho que não vai ser nos próximos 5 anos que isto se vai eventualmente resolver. Sim, ele chantageia a União Europeia e torna a União Europeia refém de das vontades. Mas, quer dizer, isto é um abuso de um princípio que está lá para garantir que nós somos, de certa forma, todos os países são iguais. Exato. E, portanto... E se ainda tiver tempo, acrescentando uma coisa àquilo que o Ricardo estava a dizer, desta gestão das expectativas. Eu acho que a União Europeia, neste aspecto, no que diz respeito à democracia e à participação estamos sempre
sempre a falar de como é que aproximamos as instituições dos cidadãos, esta opção, estou inteiramente de acordo, que estamos sempre com este debate um pouco estéril, porque depois não produz resultados. Mas a verdade é que a União Europeia tem dado passos em falso muito significativos, sobretudo na criação de expectativas que depois não têm uma concretização prática. A Europa geopolítica, não é? Sim, e a Conferência do Futuro da Europa foi um desses casos em que se pediu a opinião aos cidadãos, mas depois faz-se uma interpretação daquilo que os cidadãos verdadeiramente queriam. Ou isto não é possível e, portanto, vai-se empurrando com a barriga, e normalmente são protuberantes aqui na Europa, vai-se avançando e não se resolve assim nada. Mas outro aspecto que foi um exemplo disto, de criar expectativas irrealistas às pessoas, é a questão do Spitzenkandidat, do candidato comum, que teve o expoente máximo em 2019, em que se dizia que os candidatos dos partidos iam ser o próximo presidente à Comissão Europeia e depois, efetivamente, não havia maiorias parlamentares. Aquilo que a Europa fez foi cumprir os tratados. Efetivamente, cumpriu os tratados. Agora, foi a ideia nas pessoas de que aqueles candidatos iam ser os novos presidentes da Comissão. E eu acho que nós temos que ser capazes de fazer este debate. Será que, efetivamente, nós queremos uma eleição direta da Presidente da Comissão? Nós queremos passar ou mudar a trajetória de aprofundamento do crescimento da União Europeia? Porque aquilo que nós fomos fazer nos últimos anos foi reforçar sempre os poderes do Parlamento Europeu, porque é o órgão direto, eleito diretamente pelas pessoas. Se nós vamos eleger diretamente o Presidente ou a Presidente da Comissão, aquilo que passamos a ter é um regime presidencialista. Os regimes presidencialistas não têm moções de censura como existem atualmente no atual Tratado de Lisboa, em que o Parlamento pode apresentar uma moção de censura à Comissão e, com isso, derrubar a Comissão Europeia por questões políticas. Nos regimes presidencialistas, como nós vemos do outro lado do Atlântico, o que acontece são processos de impeachment. E os processos de impeachment não são por questões políticas, são por questões judiciais. E isto alteraria fundamentalmente a natureza do próprio regime e do próprio sistema europeu. Nós queremos verdadeiramente retirar poder às pessoas que custou tanto a consolidar, nomeadamente através do aumento dos poderes do Parlamento Europeu. É mesmo isso que nós queremos. Estes debates têm que entrar na campanha, têm que fazer parte da campanha e têm que se conhecer as posições dos candidatos às eleições em 2024, porque é isto que nós estaremos a discutir nos próximos 5 anos ou na próxima década na Europa. Sim, e acho que ficamos por aqui. Teria todo o gosto em continuar a falar convosco sobre isso e acho que já fica até tema para o próximo... muito democrático. Foi, sim, exatamente. Bom, já sabem, todas as semanas um olhar crítico, informativo e simplificado, sem tretas e sem gravatas, para a União, de facto. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. União de facto.